Mas Deus seja louvado. Desde a semana passada, nós começamos com a nossa nova série de mensagem e depois de nós terminarmos os paradoxos da Bíblia, nós agora começamos a falar sobre a igreja, que a igreja ela é essencial. E o texto fundamental para a nossa série de mensagem é Mateus capítulo 18, capítulo 16 e o versículo 18, que diz assim, na nova versão Almeida atualizada: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus, muito obrigado pela tua palavra, continue falando conosco, queremos te ouvir e nos ajuda a aplicar essas verdades em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Nós vimos que fomos de certa forma instados a redescobrir a importância do corpo de Cristo. Importância, parece que faz todo sentido o que nós vamos falar domingo pela manhã, com esta frase de Colin Arlinson, que nós precisamos redescobrir qualquer coisa que durante o tempo ou no meio do percurso perdeu o senso, a responsabilidade, o conhecimento, e nós precisamos redescobrir. E nós vimos também, na semana passada, que a igreja ela não é ideia do homem. A igreja não surgiu da ideia dos filósofos, nem dos pensadores da época de Jesus. A ideia é simplesmente de Deus para criar a sua igreja. E nós vimos aqui que a igreja ela tem uma imagem muito esclarecedora do que ela representa para Deus e o que ela deve representar para nós. E nós vimos que Jesus diversas vezes falado com a igreja e o conceito dos evangelistas sobre a igreja, nós vemos aqui que a igreja é sal da terra, é luz do mundo, é lavoura, é o edifício de Deus, é corpo de Cristo, é Israel de Deus, é família de Deus. Olha, nós vimos muita coisa que a igreja é. E nós começamos a ver agora alguns aspectos, porque entendemos a igreja como promessa de Deus ao seu povo. Porque Deus, ele se identifica através de Jesus como cabeça, cujo o corpo é a igreja dele. Então, nós vimos aqui que os aspectos da promessa, primeiro é que Deus, ele prometeu criar a sua igreja, e nós vimos isso, fizemos uma leitura do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento já havia uma sinalização de Deus acerca da criação da sua própria igreja, fazendo isso com Abraão. E nós vimos aqui que a igreja, a primeira vez que a palavra ela foi de alguma forma dita no Novo Testamento, foi pela boca do próprio Cristo. Tanto a primeira quanto a segunda referência da palavra igreja no Novo Testamento foi atribuído a Jesus Cristo no seu diálogo com seus discípulos. Também nós vimos aqui que o segundo aspecto é que Deus promete pastorear a sua própria igreja, e isso ele faz desde o Antigo Testamento, dizendo de que o povo dele seria ovelhas do seu pasto, Jesus afirmando que ele era o pastor da ovelha e que ele tinha outras ovelhas para além daquelas que no contexto imediato estavam ouvindo ele, e nós tomamos como base João 10,16, nós vimos também como terceiro aspecto que Deus, ele promete pastores humanos à sua igreja, apesar dele ser o sumo pastor da igreja, ele simplesmente outorga a alguns esta graça de ser como se fosse o pastor auxiliar do sumo pastor. Nós aqui nessa terra, nós somos isso, e que a grande responsabilidade é ser auxiliar do sumo pastor. Eu fui por muito tempo auxiliar de pastor. E uma das coisas que, por vezes, quando a gente para e começa a falar com pastores, presidentes, é a
deslealdade dos auxiliares. Parece que uma disputa, no bom sentido. Quer dizer, se é que existe no bom sentido, né? Nós vemos simplesmente os pastores, o presidente, com algum tipo de receio. E nesses dias eu estava ouvindo uma mentoria pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e surgiu uma pergunta como essa, dizendo para ele assim: pastor, eu sou pastor, fui consagrado, faço parte, sou ordenado, faço parte da ordem, mas o meu pastor, ele não me deixa pregar na igreja. Aí, o que o senhor vai falar sobre isso? E o pastor Hernandes falou: bom, primeiro, quem é pastor da igreja, você ou ele? Ele. Pois é. Então, vamos partir desse pressuposto de que ele é o pastor da igreja, você é o quê? Auxiliar. Auxiliar é para fazer o quê? Para levantar a mão. Para ajudá-lo. E se o irmão não consegue entender que o púlpito da igreja é do pastor da igreja, talvez esteja na hora do irmão orar ao Senhor e procurar um lugar para estar. Repara algo bastante importante, irmãos: ser auxiliar do sumo pastor é entender que o protagonismo na igreja é dele, jamais pode ser do auxiliar. Eu aqui sou auxiliar do sumo pastor, não tenho nenhum tipo de protagonismo, né, nessa igreja, nem em canto nenhum que o Senhor já me permitiu passar, mas tudo precisa ser feito como que o sumo pastor, o dono da igreja, ele precisa ser exaltado. Por isso que costumeiramente você vê a gente fazendo a oração: Senhor, que seja feita tudo para a honra e glória do teu nome. Porque neste mundo em que nós estamos, em que nós somos bombardeados por tantas coisas, onde o narcisismo, por exemplo, ele é tão pautado dentro da nossa cultura, nós precisamos tomar cuidado para que isso não venha para dentro da igreja. Então precisamos sim fazer essa oração, que tudo seja feito para a igreja. E nós concluímos na semana passada com o texto de Hebreus capítulo 13 e o versículo 17, que mas o escritor aos Hebreus, ele orienta aos irmãos que deveriam ter uma fidelidade ao pastor, para que eles pudessem desenvolver o trabalho com alegria. Agora sim, vamos começar o quarto aspecto da igreja enquanto promessa do Senhor. A igreja enquanto promessa do Senhor, Deus, ele dá autoridade à sua igreja. Deus, ele dá autoridade à sua igreja. Então o que a gente começa a imaginar, ou na verdade pensar, é que a autoridade da igreja não vem do poder público. A autoridade da igreja não vem do pastor da igreja. A autoridade da igreja não vem do sinal da cultura à nossa volta. A autoridade da igreja é dada a ela pelo Senhor dela. Embora a igreja sendo formada por homens imperfeitos, e isso é algo que nós precisamos ter muito na nossa mente, porque por vezes você vem para a igreja e fala: olha só, aquela igreja não tem amor, aquela igreja os irmãos é asseado, aquela igreja o irmão é frito. Irmãos, vocês não, como é que eu vou falar? Vocês não sabem. Eu estava num lugar e perguntaram para mim: Senhor, é o pastor da primeira igreja? Sim, sou. A igreja dos ricos. Eu falei: que negócio exponencial, isso aí na rádio, imagina, me falando sobre isso. Eu falei: meu Deus do céu. E alguém colocou, acho que foi a Lília, falou, colocou: nós somos ricos da graça de Deus. E somos mesmo, ricos da graça de Deus. E isso é uma verdade que nós não podemos divorciar dela. A graça do Senhor em nós faz-nos ricos. Por quê? Porque Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós, pobres, fôssemos ricos. É em Cristo Jesus. Mas, por vezes, os estigmas que as pessoas ouvem do corpo pode complicar
muitas das vezes até acesso de outras pessoas à nossa congregação. Mas o que a gente precisa saber é que este grupo é feito de pessoas imperfeitas. Não tem ninguém aqui perfeito, mas todos nós estamos buscando melhorar dia após dia, porque o nosso Senhor vem nos buscar, e nós precisamos estar no padrão que Ele espera, que Ele espera nos encontrar, no ponto sim. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos ser o que nós exigimos do outro, dentro da igreja. Se você repara que a igreja não tem amor, dê você o amor. Isso é ser igreja. Se a igreja, porque não, se coloca como resposta da sua própria oração, isso é ser igreja. Então, meu irmão, a igreja, apesar de formada por pessoas imperfeitas, ela é a agência da proclamação do evangelho do Senhor. E o Senhor sabia que a proclamação do evangelho dele necessitava de uma graça, de um poder, de um dínamo, um poder para proclamar a sua palavra, porque o mundo, ele de todas as formas, ele tenta nos calar, quer seja com pressão, quer seja com preconceito, ele tenta nos calar, mas nós recebemos do Senhor o poder para dizer para Satanás: está repreendido em nome de Jesus. E nós vamos avançar, porque a igreja é de Deus e precisa avançar. A igreja é uma comunicadora da vontade divina ao mundo. Ou seja, é exatamente o dispenseiro da bênção de Deus para o nosso povo. Por isso é que as Escrituras nos dizem que aquele a quem perdoados, olha o poder da igreja, aquele a quem perdoardes os pecados, serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. João 20, 23, Efésios 3:10, Paulo vai dizer: para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja. Olha só, a igreja, irmãos, a igreja é preciosíssima. Quer saber uma grande verdade? Se não tivesse a igreja, esse mundo estaria bem pior. A igreja, se o mundo entendesse, o fantástico para eles é ter a igreja, eles procuravam mais honrar a Deus e louvar a Deus pela vida da igreja. Porque repare aqui, a multiforme sabedoria de Deus, ela é manifesta por meio da igreja. Por isso nós precisamos honrar e valorizar a nossa igreja. E não esquecer, eu não estou falando de denominação, eu estou falando da nossa congregação dos santos, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo não foi simplesmente aspergido por causa da denominação, mas por causa daqueles que o Senhor Jesus comprou para si, homens e mulheres de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Haja vista aqueles que vos falam nesta manhã ou nesta noite. Outro povo, outra nação, outra cultura, mas lavado e remido pelo sangue do mesmo Deus que os lavou, os separou e os ungiu. Então, meu irmão, nós não podemos desprezar a igreja. Nós não podemos difamar a igreja. Porque a igreja, ela é preciosa, porque a igreja pertence ao Senhor, ela é digna de todo respeito. Ainda que você não concorde com os traços que o tempo de alguma forma tenta imprimir na igreja, mas ela é uma pertença de Deus e nós precisamos honrá-la. A autoridade da igreja veio do Senhor. Repara o que Mateus capítulo 16, versículo 19 vai dizer: dar-lhe chave do reino dos céus, o que ligar depois na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado no céu. Meu irmão, olha só a beleza por trás de fazer parte da igreja do Senhor. Mateus continua dizendo aqui, 18, 19: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes será desligado. Ele vai continuar dizendo: ainda vos digo mais,
Se 2 de vós na terra concordardes acerca de alguma coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Meu irmão, olha só as prerrogativas da igreja. O poder e a autoridade da igreja foi-lhe concedida. Por isso, é exponencial fazer parte de uma igreja. Por isso é formidável você fazer parte daqueles que foram selados pelo Senhor Deus. Sabe, a igreja não é um grupo de pessoas reunidas comuns, que não tem nada para fazer. Mas a igreja é um grupo de filhos e filhas de Deus. Isso faz da igreja muito especial. A igreja é algo que nós precisamos ser gratos a Deus pela existência dela. Todos os dias precisamos louvar e engrandecer ao Senhor. Jesus se deu, meu irmão, pela igreja. Ele não se deu simplesmente porque ele queria aparecer, porque o céu estava meio monótono e ele veio para a terra para fazer um negócio meio esquisito. Não! Ele se entregou para remir toda iniquidade e purificar um povo todo seu. E o povo do Senhor é zeloso em boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Então o que a gente vê, irmãos, é que a igreja ela tem poder, ela tem autoridade. Por isso que ela é tão perseguida, porque os homens tentam competir com a autoridade da igreja. Só que eles não entendem, é que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Deus. Então, por mais que a perseguição venha, como cantou o irmão Marcos Salles, a perseguição não calou a igreja, Coliseu não calou a igreja, nada calou, nem calará, porque a autoridade da igreja vem do Senhor. Se fosse algo do homem, acabaria. Tanto assim é que o sábio Gamaliel, lá no livro de Atos, quando os irmãos do Sinédrio prenderam os discípulos que estavam falando sobre o Senhor, o sábio Gamaliel falou para eles: olha, fiquem em paz, porque se o que eles estão falando for de homem, vai acabar, como tantos outros que acabaram. Agora, se for de Deus, vocês não poderão se opor àquilo que é de Deus. Então, repara, a igreja é de Deus. O homem não conseguirá se opor à igreja, por mais que ele ache que ele consegue. Conta-se que, na Coreia do Norte, uma família de missionários estava cultuando ao Senhor, e na sua região, a perseguição, e os militares chegaram, prenderam aquela família, o pai, a mãe e 2 meninos, e chegaram diante da comunidade que estava expectante a ver o procedimento, abriram um buraco bem grande, e falaram para eles: vocês vão agora parar de falar de Deus, ou seja, vocês vão deixar de ser igreja, ou vocês vão ser enterrados vivos. O missionário, o irmão, ele falou: não, nós não vamos parar. Colocaram eles dentro do buraco, a família toda. Quando já estavam dentro do buraco, os filhos, por serem meninos, crianças, ficaram agitados e falaram para o pai: pai, por favor, negue Jesus, por favor, olha só. E a mãe olhou para aqueles meninos e falou: meninos, aquietam, porque já já nós vamos estar na mesa com o nosso Senhor. E começaram a jogar o barro, enquanto eles, a família, estava cantando ao Senhor. Lá vai jogando o barro, e percebe-se que 2 vozes parou de cantar, mas ainda tinha 2 vozes cantando. Jogaram o barro, até as vozes serem caladas. Só que eles acharam que calaram a igreja do Senhor. Pelo contrário, eles não sabiam que eles estavam enterrando semente na terra e que árvore haveria de nascer naquele lugar. Conta a história
que tempos depois, toda aquela comunidade se converte ao Senhor Jesus. Porque aquela semente que foi enterrada, ela não ficou. A igreja do Senhor, por mais que seja perseguida, meu irmão, é semente que vai florescer a qualquer momento. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, meu irmão, Ele vai cumprir. E Ele disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. Por isso ela não vai prevalecer. Ainda que muitos acham que estão ganhando da igreja do Senhor, mas não estão. Quinto aspecto da igreja enquanto promessa do Senhor é que Deus, além de criar a sua igreja, além de pastorear a sua igreja, além de dar pastores à sua igreja, além de dar autoridade à sua igreja, Ele promete abençoar a sua igreja. Olha só o que diz Lucas 12:32. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho. O Senhor, Ele guarda, Ele honra, Ele sustenta e Ele santifica a sua igreja, meu irmão. Sabe, a igreja é alvo da atenção de Deus. A igreja é alvo da misericórdia, do favor e da graça do Senhor. E é do Senhor que a igreja recebe capacitação. E é do Senhor que a igreja recebe orientação. E é do Senhor que a igreja recebe unção e poder para continuar marchando. Por isso é que o Senhor disse que Ele não tem prazer naqueles que colocam mão no arado e olha para trás. Por isso que Ele não tem prazer naqueles que desistem da caminhada, porque estão confiando mais neles. Porque se eu confio em Deus, por mais lutas e provas que eu estiver enfrentando, eu vou caminhar, porque o meu alvo é Cristo. Sabe, a igreja, ela tem uma missão. A igreja tem um Deus para ela adorar. A igreja tem um mundo para ela impactar. E a igreja tem um céu para ela herdar. Aleluia. Então, meu irmão, viver longe da igreja é prejuízo pessoal. Repara o que Paulo vai dizer aqui em Efésios 3:21. A Deus seja toda a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Meu irmão, a igreja é para a glória de Deus. Por isso, você, enquanto membro da igreja, membro do corpo da igreja, saiba, meu irmão, que tudo em você precisa ser para a glória de Deus. Como é bom fazer parte da igreja, como é bom! Meu irmão, Cristo amou a igreja, e é Ele que a torna santa e irrepreensível. É por isso que a reforma protestante foi necessária, porque os irmãos, ou na verdade, os senhores da igreja romana, acharam que santidade e irrepreensível era produto da mão do ser humano. Só que, não, solo Deus graças. Só Ele que nos concede a graça suficiente para nós sermos santos. Nós não temos a capacidade de sermos santos sozinhos. Deus não nos fez. Deus nos fez para depender dEle, até mesmo para a santificação. Olha o que Pedro, ele escreve sobre a igreja, 1 Pedro 2,9, Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu irmão, olha a missão maravilhosa que nós temos: proclamar, cantar.
Por isso que tem aquela música daquela irmã que fala: cantarei teu amor para sempre. Pois é, precisamos cantar para sempre das belezas do nosso Senhor. Nas promessas podemos ver o amor de Deus pela igreja. Por isso, sabe, sobre a igreja, eu e você só temos uma escolha: amá-la. Amá-la. Nesses dias, na verdade no dia de ontem, eu estava visitando uma irmã que estava hospitalizada. E ela falou para mim o seguinte: pastor, eu amo minha igreja. Eu amo minha igreja. Para mim todo mundo lá, ó, exponencial, pastor, gente boa demais. Eu amo a minha igreja. Não falo de vida de ninguém porque eu amo a minha igreja. Aí ela falou para mim: mas eu tenho uma vizinha. Eu tenho uma vizinha que falou que a igreja dela é problema, ninguém vem visitar ela. Olha o que a irmã está pegando para qualificar a igreja. Mas é porque nós ensinamos errado há muito tempo. Nós ensinamos que o dever de visitar é só dos líderes. Não. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, um ao outro edificou, um ao outro orou, um ao outro. Quando eu sento na minha casa, cruzo o pé, cruzo a mão e falo assim: ninguém vem me visitar, eu estou deixando de ser igreja que Cristo quis que nós fôssemos. Um ao outro, um ao outro. Isso é lindo. Meu irmão, nós temos um estandarte. Isto é lindo. Nós temos um hino 456 que fala do nosso estandarte. Nós precisamos, como igreja do Senhor, levantar este estandarte de verdade e declarar que nós estamos comprometidos com a nossa missão. Aí o cantor cristão ele vai dizer: o estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É o Senhor o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Por vezes a gente canta essas músicas só por cantar. Não refletimos sequer na letra delas. Mas percebe aqui o que o cantor cristão está nos ensinando. A igreja é noiva, é esposa do bendito Salvador. Nós precisamos amá-la. Nós precisamos simplesmente ser conduzidos pelo quê? Pelo comandante verdadeiro, que é o Senhor da igreja. Quantas vezes você já cantou essa música? Quantas vezes você refletiu nessa letra? Irmãos, que nós possamos erguer bem alto a bandeira do Evangelho e vencermos com ousadia como o exército do Senhor. Não permitir ofensas contra a igreja do Senhor. Não permitir desprezo à igreja do Senhor. A nossa bandeira é erguer a igreja do Senhor, é honrar a igreja do Senhor. Tem gente que ouve falar mal da igreja e fica calado. Você está consentindo a desonra da igreja, da esposa do bendito Salvador. Nós não podemos nos dar esse trabalho. Quanto à igreja, é uma bênção nós fazermos parte dela, porque ela é corpo de Cristo. Meu irmão, o seu corpo, se uma coisinha te ferir, ou se te machucar, você fica até com febre. Fica com febre, toma remédio, para ver se... Por que você acha que o corpo de Deus pode ser machucado e por isso mesmo não tem problema nenhum? Meu irmão, nós sabemos que a igreja não salva. A primeira igreja batista em Iguaí não salva ninguém. Tá bom? Mas é uma ordem de Deus nós fazemos parte da igreja. Repara aqui o que o escritor aos Hebreus 10, 25 vai dizer: não abandone a vossa congregação.
Não abandone vossa congregação, como é costume de alguns. Tem gente que por tudo e nada falta. Por tudo e nada, sabe? Falta. Não, doeu a unha do mindinho, eu vou faltar hoje. A pelinha do indicador, qual que é o indicador, irmão? Isso aqui. A pelinha do indicador está me doendo, vou faltar hoje. Não tem prazer na comunhão. Não tem prazer na igreja do Senhor. Meu irmão, eu estava fazendo uma análise. Deus, Ele é misericordioso. Nós não andamos, lógico, com regras e nem legalismo. Mas só que nós precisamos amar a igreja. Não é que se você não vem na igreja, você está pecando. Não é esse tipo de ensinamento que eu quero. Sabe o que eu quero? É que você tenha prazer em amar a igreja da qual você faz parte, do corpo da qual você faz parte, e participar com alegria, e participar com graça. Tem tanta gente que gostaria e não podia. A irmã Isabel ontem, se não me engano, falou com a família dela, acho que até 16 anos, depois de 16 anos, não foi? Irmã Isabel, depois de 16 anos, já não teve mais possibilidade de caminhar com seus próprios pés. Olha só, 20 anos. Ou já viu? E você, meu irmão, e eu, podíamos ir para todo lugar. Mas a igreja fica sempre como uma terceira ou quarta opção na sua agenda. Pense nisso, irmão. Pense nisso, se realmente isso é a forma de demonstrar amor pela igreja do Senhor. Nós não podemos, meu irmão, descuidar da comunhão. Nós não podemos abandonar o nosso posto. Nós não podemos. Crentes em Jesus, nós precisamos fazer tudo o que for possível para que a missão da igreja seja completa, satisfeita. Eu quero terminar dizendo para você algo bastante importante. Quando nós fazemos parte de uma igreja, nós estamos entrando num relacionamento com o dono da igreja. Quando nós fazemos parte de uma igreja, o nosso relacionamento é com o dono da igreja. E ao dono da igreja, ele é digno de amor, ele é digno de exaltação e de louvor, que é traduzido pela forma com que eu trato o restante do corpo. Eu amo ao Senhor Deus quando eu trato a irmã Eliane com amor e com graça, com lealdade, com unidade, com a comunhão. Nós precisamos abençoar os nossos irmãos, mostrar de que lado nós estamos. Lado do Senhor da igreja, que ama o Senhor, ou simplesmente a igreja é o nosso passatempo. Irmãos, a igreja é um instrumento que Deus usa para aperfeiçoar-nos. É por isso que ela é feita de pessoas imperfeitas. Imagine, doutor Valdeci, se todos nós fôssemos igual ao Senhor. Que graça teria a vida? Nem Dinhá ia achar muita graça, né, Dinhá? Imagina, se todo mundo fosse Valdecizinho aqui dentro da igreja. Você não ia achar muita graça, muita piada. Então, repara, cada um de nós temos a nossa particularidade, subjetividade, só que a igreja existe uma objetividade, a glória do Senhor, que não pode ser ofuscada pela nossa subjetividade. O que nós precisamos é, em meio às nossas particularidades, achar o senso comum. Cristo Jesus, Ele é que nos une. Por isso, eu amo o cristiano, eu amo cada um de vós, ainda que nem tudo eu concordo com todos vós. E, da mesma forma, nem tudo de mim vocês vão concordar. Sabe por quê? Nós somos diferentes. E sabe uma coisa? Deus fez assim. Deus fez assim.
Tanto assim é que nem mesmo na minha mão todos os dedos são iguais. Mas há uma harmonia em todo o meu corpo, ainda que eles são diferentes. Por isso a igreja precisa funcionar da mesma forma. Sabe, um sábio pastor disse: a igreja não é um clube onde nós vamos nos divertir. A igreja é um hospital onde nós precisamos ser tratados. E diga-se de passagem, quem gosta de hospital? Só o doutor Valdeci. Ele vai 5 horas da manhã. Isso aí ama demais. Mas, no geral, ninguém gosta do hospital. Porque o hospital obriga você a tomar remédio, e você, às vezes, nem quer tomar remédio. Puxa, quer tomar bezetacil. Oh, meu Deus do céu. Não pode. Hospital, mas a finalidade é melhorar você. A igreja é a mesma coisa. Na igreja você não pode ouvir só aquilo que você quer. Porque se você ouve só o que você quer, você vai estar deformado. Percebe algo bastante importante? Ele continua dizendo aqui: a igreja não é uma loja onde vendem as bênçãos. É uma oficina onde vidas são restauradas. A igreja não é uma sala de estar onde as pessoas se distraem. É uma cozinha onde alimenta famintos. A igreja não é um muro por trás do qual os crentes se escondem. É uma ponte que estende até os necessitados para levá-los ao amor. A igreja é uma bênção, meu irmão. Deus seja louvado pela sua igreja. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado. Sabe, conta-se que um certo irmão estava completando 100 anos de idade, de existência. 100 anos. Não é idade, mas não é existência agora. 100 anos de existência. E ele teve um pedido. Agora, aquele irmão de 100 anos, ele não faltava à sua igreja. Ele amava a sua igreja. E ele pediu que, na data de 100 anos, ele queria um culto de ação de graça na igreja. E o pedido daquele homem foi atendido. E lá estava o culto de celebração aos 100 anos de existência. Chamaram ele para frente para honrar o servo do Senhor. E aí ele chegou e sentou. E os irmãos louvaram o Senhor pela sua vida. Só que daí deram oportunidade a um bisneto dele. E o bisneto, quando chegou, falou assim: olha, eu tenho algumas palavras para o meu avô. E ele falou assim: avô, o senhor já chegou à idade de 100 anos. Por que o senhor continua vindo nas igrejas todos os domingos? Todos nós aqui sabemos que o senhor tem dificuldade de locomover. Todos nós sabemos que o senhor enxerga mal, escuta mal. Então me diga, por que continua vindo aos cultos? Aquele velho irmão, lindo irmão de 100 anos, que não é fácil, ele virou para o neto, ou bisneto, e virou para toda a igreja e falou: eu continuo vindo à igreja porque eu amo meu Deus de todo o meu coração. E Ele me ordenou que não abandonasse a congregação. E eu quero, enquanto vivo, obedecer à voz do Senhor. Eu quero mostrar a todos de que lado eu estou. Você não tem 100 anos. De que lado você está? Pense nisso. Baixe a sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. A igreja é a ideia sua. E nós nos alegramos porque o Senhor nos chamou para fazer parte do corpo, da noiva, da esposa. Oh, Senhor, muito obrigado. Nós sabemos que não há mérito nenhum em nós
de sermos igreja do Senhor, porque isso é uma ideia sua. E nós louvamos a Ti pela existência desta igreja, de todos os nossos irmãos que fizeram parte desta igreja, daqueles que já contigo estão, daqueles que estão em outros estados, em outras cidades. Nós agradecemos ao Senhor, até mesmo pela vida daqueles que estão distantes, e rogamos ao Senhor que os chame novamente à comunhão dos santos, e louvamos ao Senhor pela vida desses que atualmente aqui servem ao Senhor, porque nós sabemos que é prazeroso demais fazer parte de algo que pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus, eu te louvo e te agradeço. Continue nos ajudando, Senhor, a entender, a redescobrir o corpo de Cristo, a validade, a importância e a relevância de sermos corpo de Cristo, principalmente nesta era nossa, Senhor. Nos capacita a viver como igreja que te agrade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe a sua igreja. E vamos prosseguir sendo igreja que o Senhor Jesus, Ele planejou para sermos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa. Gratos somos ao Senhor pela vida daqueles que nos visitaram nesta noite. E o nosso desejo é que vocês voltem sempre, voltem sempre, se sintam em casa, e se preferirem, fiquem aqui. Muito bem. Senhor, muito obrigado por esta preciosa noite. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações, e nós sabemos que na medida das nossas necessidades e segundo a Tua vontade, nós haveremos de ver o agir do Senhor. Agradecemos o Senhor pela palavra e pela disposição de podermos louvar-te através de música também. Agora que nós vamos às nossas casas, a nossa oração é que o Senhor imprima estas verdades em nosso coração. Não permita, Deus, que os afazeres da vida roubem de nós a palavra do Senhor, os princípios do Senhor para a nossa vida. Nos dê um restante de semana em paz. Guarda-nos, Deus, debaixo da Tua mão, livrando-nos de todo perigo noturno. E, ó Deus, colocando a Tua paz em nós. Nós oramos, abençoando a Tua igreja em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, comunhão do Espírito Santo e vivo de Deus, esteja conosco e em nós, hoje e sempre. Amém.